Fala, galera que vai fazer a prova para a Polícia Civil de São Paulo. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e estou vindo aqui para trabalhar com vocês essa pré-revisão. Há uma semana da prova, o que a gente vai fazer? Trabalhar questões, né, pessoal? Quanto mais perto da prova, menos a gente vai inovar. Como assim? A maior parte do conteúdo que vocês tinham que abordar, com certeza já fizeram isso ao longo desses meses finais, né? Agora, hoje é recapitular, é revisar. Eu recomendo que essa semana vocês fiquem focados em questões. Sem dúvida, a melhor estratégia de estudo para concurso público é em cima de questões. A gente tem que conhecer a banca, a gente tem que conhecer o inimigo. E um assunto que a Vunesp cobra muito é a parte de planilhas eletrônicas. Eu sei que são 20 questões, o conteúdo programático é extenso, mas planilhas eletrônicas vocês não podem abrir mão. Até porque grande parte dos candidatos que almejam um concurso da área policial tem formação em direito, estão afastados da matemática há muitos anos. Logo, a dificuldade, de uma maneira genérica, é muito grande. Você pode puxar esse assunto para ser um diferencial e mordiscar aí umas 4 questõezinhas, que é o que a gente prevê com relação ao conteúdo de planilha eletrônica na prova da Polícia Civil de São Paulo. Então, vem comigo, galera, vamos lá. Vamos trabalhar muitas questões. Pegando o nosso material. Primeira questão. Em uma planilha do Excel 2010, em sua configuração padrão, o número de células no intervalo de A3 até B5 é... Como é que a gente resolve isso, pessoal? Vocês têm que lembrar que uma célula é a interseção das linhas e colunas. Se eu tenho A e B, eu tenho duas colunas. Se eu tenho de 3 até 5, 3, 2,5, eu tenho 3 linhas. Por quê? A linha 3, a linha 4 e a linha 5. O 2 pontos é um até. Ele vai representar um intervalo. Eu tenho 2 colunas e 3 linhas. Então, a minha matriz vai ter 6 células. E ele pergunta exatamente isso. Qual o número de células? 6. Gabarito letra E. A gente vai ter as células A3, A4 e A5. B3, B4 e B5. Então, gabarito da primeira questão, letra E de eco. E aí, vale a pena destacar que a gente pode ter um intervalo de A, 2 pontos A. A gente pode ter um intervalo de 2, 2,2. Como assim? Se ele representar de A, 2 pontos A, é toda a coluna A. É a mesma coisa que representar de A1 até a última linha, que é A 1.048.576. De uma maneira abreviada. Se ele representar de 2, 2,2, eu tenho toda a linha 2. Aí eu vou variar de A2 até XFD, xfudeu, 2, que é a última coluna do Excel. Agora, fique esperto que eu nunca vou ter um intervalo tipo de A 2,2. Aqui eu tenho uma sintaxe inválida. Por quê? Eu não posso variar de uma coluna até uma linha. Eu posso variar um intervalo entre colunas, né, de A 2 pontos A, toda a coluna A, de A 2 pontos C, todas as colunas A, B e C. Eu posso variar as linhas no intervalo, de 2, 2,2, toda a linha 2. De 2, 2,4 seria toda a linha 2, toda a linha 3, toda a linha 4. Agora, quando eu coloco letra e número dessa maneira, eu tenho uma sintaxe inválida. Então, se você vira uma questão com intervalo dessa forma, já sabe que está errado. Da mesma maneira, eu não poderia ter um intervalo de B até C3. Não pode. Eu posso ter de B1 até C3, de B3 até C3. Se eu estou representando coluna aqui, eu tenho que esperar uma coluna no final, e não uma célula. Aí eu também tenho uma sintaxe inválida. Beleza? Vamos lá. Questão da CODEM.
A figura exibida a seguir consta de uma planilha criada no Excel 2010. Nas células B9 e B10 foram inseridas respectivamente as fórmulas igual ao máximo de A1 até A7 e igual à soma de A1 até A7. Galera, máximo é uma função que vai retornar o maior valor. Então, o maior valor de A1 até A7 é 15. E a soma de A1 até A7, lembrando que o 2 pontos é um até, vai ser 10, 17, 20, 25, 29, 38, 48 e 53. Então, eu tenho 15 e 53. Os resultados obtidos foram, respectivamente, 15 e 53. O que essa questão quer lembrar? Conceito da função máximo, que é o maior valor. Conceito da função soma, o nome já sugere. Vai ser o resultado da adição das células que estiverem dentro dos parênteses. E lembrar que o 2 pontos sempre representa um até. E o ponto e vírgula um e. Ok? São os nossos operadores de referência. 2 pontos e ponto e vírgula. Então, 15 e 53. Vamos para a próxima. Vamos lá. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Embora a gente esteja em 2022 e existam várias versões mais recentes do Excel, é muito comum as bancas ainda trabalharem versões anteriores. Para a gente, dentro desse aplicativo, não vai fazer muita diferença. As diferenças são sutis. Vamos lá. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão, para gerar códigos de processo automaticamente. Ele coloca os anos, coloca os números e os estados, e ele quer gerar um código. Como é que é o código? Ele está pegando o ano, colocando um hífen, colocando o estado, colocando uma barra e colocando o número. O ano vai estar na célula A2. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar isso com um hífen. Vai concatenar com o estado, que está na célula C2. Vai concatenar com uma barra e vai concatenar com o número. Sendo que o número, na verdade, é B2. Então, ele poderia escrever essa fórmula usando o e-comercial. O e-comercial é o operador de concatenação. Vou colocar aqui embaixo, só para ficar mais fácil de entender. O operador e-comercial faz essa junção, essa conexão de texto. Observem aí. A2, que é 2020, e-comercial hífen, e-comercial C2, e-comercial barra, e-comercial B2. Essa seria uma maneira de criar uma fórmula para juntar, conectar esse conteúdo em uma fórmula que pode ser copiada para baixo e automaticamente preencher com os códigos das linhas de baixo de maneira ajustada. Agora, se o examinador não quiser usar o e-comercial, ele pode usar a função concatenar. A função concatenar vai possibilitar que você coloque os elementos na ordem, sendo separados por ponto e vírgula. Então, A2, hífen, que é o tracinho, ponto e vírgula, C2, ponto e vírgula, barra, ponto e vírgula, B2. Essas sintaxes são equivalentes. Eu tanto posso usar o operador e-comercial, quanto eu posso usar a função concatenar. Observem que, nessa questão em particular, ele não usou operador. Ele só usou a função. Ele usou concatenar e concate. Olha que maldade, pessoal. A concate é a substituta da função concatenar. Então, a concate é mais moderna e ela, de fato, coloca concatenar já
obsoleta. O Excel, a partir da versão 2016, traz a função concat no lugar da concatenar. A concatenar passa a ser vista em modo de compatibilidade, ou seja, ela continua existindo, sendo que a concat é melhor, é mais moderna. Sendo que na versão 2010 não tinha concat. Se tivesse concat, se fosse uma versão atual, a questão seria anulada. Por quê? Vamos lá. Nada de escrever traço, né? Senão ele vai escrever traço também no código. A letra C está faltando os caracteres especiais que estão sendo colocados entre as informações. O gabarito da questão ficou sendo letra B, que confere com o que foi escrito no slide anterior. Concatenar A2, o hífen entre aspas, C2, a barra e B2. Então, o gabarito é letra B. Agora, a letra E seria válida também, a partir da versão 2016. Se essa questão fosse cobrada numa versão atual, ela teria duas respostas, a letra B e a letra E. Como a questão é do 2010, no 2010 não existia a função concat. Beleza? Então o gabarito fica sendo o quê? Letra B de bravo. A planilha a seguir foi elaborada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula 4 após essa ser preenchida com a fórmula a seguir, igual a maior de A1, 2.C3, 5. Pessoal, se o examinador tivesse colocado a função máximo, a máximo de A1 até C3 seria 9. O maior valor é o 9. A função máximo, ela tenta confundir, na verdade ela confunde o candidato com a função maior, porque parece que é a mesma coisa. Sendo que no máximo é sempre o maior valor. E na função maior, eu tenho a obrigação de determinar a posição do maior. A sintaxe chama de caésimo. Então eu tenho que dizer se é o quinto, o 20º, o 30º. Eu tenho que determinar a posição daquele número que eu estou querendo buscar. Nesse caso, o número 5 está dizendo que ele quer o quinto maior. E aí, para pegar o quinto maior, eu tenho que ordenar esses números, e aí do maior para o menor, em ordem decrescente. Como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar 9, 9, 8, 7, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 e 1. Coloquei os números em ordem. Professor, tem que ser sempre decrescente? Não, meu filho. Se ele quisesse o menor, era crescente. O menor é crescente. O maior é decrescente. Então, o quinto maior vai ser primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior, quinto maior. O quinto maior é o número 6. Por isso o gabarito é letra D. Uma pegadinha aí é que números repetidos vão ser repetidos na hora de ordenar. Então, eu tenho dois números 9. Se ele quisesse o primeiro maior, era o 9. Se ele quisesse o segundo maior, era o 9 também. O 8 é o terceiro maior. E dessa maneira, o 6 é o quinto maior. Muita gente erra a questão porque não repete os números. Se tem números repetidos, você tem que ordenar. Legal? Então, o quinto maior vai ser a letra D de delta. Vamos para a Vareprev. Vamos embora. Bora, poliçada! Observe a planilha a seguir, preparada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. O valor que será apresentado na célula A5, após essa ser preenchida com a fórmula igual à média de A1 até B4, o 2 pontos é o intervalo. Então, ele vai pegar todas as células dentro desse intervalo.
vai somar. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então vai ficar 1, 4, 9, 16, 18, 21, 23, 32. Dividido por 8, que vai dar 4. Gabarito letra C. Aqui tem sempre um doido que acha 16. Ainda bem que não tinha essa opção, né? Porque o carinha soma tudo e divide por 2. A média não é para dividir por 2. A média é para dividir pela quantidade. Eu tenho 8 números, então eu tenho que dividir por 8. Legal? Pessoal, se tivesse o número 0, seria um número, vai dividir do mesmo jeito. Se tivesse em branco, aí você não ia somar e nem dividir. As células em branco são ignoradas. Beleza. Então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Vamos que vamos! Agora ele traz a função média si. A função média si não é para calcular a média de tudo. Se não era média. É média si. Si o quê? Vamos ver. A sintaxe da função é média si, aí parênteses, intervalo, critério e intervalo da média. Se o candidato não estiver estudando, é bem difícil dele prever a resposta dessa questão. De A1 até C3, apesar de que aqui o examinador foi bonzinho, porque ele colocou os mesmos intervalos para pesquisar o critério e para calcular a média. Como esses intervalos são iguais, ele não precisava, inclusive, colocar o terceiro argumento. Esse terceiro argumento é opcional. Ele é obrigatório se os intervalos são diferentes, mas se eles são iguais, é desnecessário colocar o terceiro argumento. Então, de A1 até C3, maior que 8. Quem é maior que 8? Só o 9, né, pessoal? Porque o 8 é igual a 8. Então, eu tenho 3 números 9. 27 dividido por 3, a média vai ser 9, o gabarito é letra E. Se ele colocasse maior ou igual, aí pegaria o 8. Aí eu teria que somar o 8 e dividir por 4. Ok? Média si. O número que aparece aqui no meio, no segundo critério, na verdade, no segundo argumento, que é a terminologia correta, é o critério. Então, maior que 8. Ele só vai fazer a média se maior que 8. Os números maiores que 8 nessa planilha são só 9. Então, a média vai ser 9. Se eu tivesse 10, 20, 30, eu ia somar e dividir pela quantidade. Ok? Gabarito, então, ficou letra D de delta. Lembre que existe a função média C e existe a função soma C. No caso da média, eu somo e dividido pela quantidade. No caso da soma, seria só a soma, mas vai ter critério, a sintaxe é equivalente. Beleza. Vamos para a próxima. Bora. Observe a planilha a seguir, preparada por meio do Excel, em sua configuração padrão. O valor que será apresentado na célula A5, após essa ser preenchida com a fórmula média de A1, 2 pontos B4. Fique esperto, porque ele está usando 2 pontos. Se viesse ponto e vírgula, seria um E. Agora, com 2 pontos, de A1 até B4, o que eu vou fazer? Vou somar e dividir pela quantidade. É repetida? 1, 3, 8, 15, 17, 20, 22, 31. É isso mesmo? Não, deve ter alguma coisa errada. 1, 4, 9, 16, 18, 21, 23, 32. 32 dividido por 8 é igual a 4. Essa questão é repetida, é porque vai cair, hein, pessoal? Normalmente, quando eu acabo repetindo, é um presságio. É sério? Estou justificando. Tá bom. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração padrão. Assinale a alternativa com o resultado correto da função menor de A1 até D3, ponto e vírgula 2. O que ele está querendo agora? Qual a diferença entre menor e mínimo? Mínimo é o menor de todos. Menor vai especificar a posição. O 2 aqui indica que é o segundo menor. Então, o segundo menor de A1 até D3. Entre todos esses números, qual o primeiro menor? Menos 2. Qual o segundo menor? O menos 1.
Observem que, no caso dos números negativos, quanto maior, ele é menor. Como é que é? Meu filho, menos 2 é menor do que menos 1. Estou entendendo. E aí depois viria o 0, o 1, e assim a gente ia colocando em ordem. Mas como ele quer o segundo é menos 1. Por isso o gabarito é letra B, eu não preciso continuar. É só colocar em ordem. Achei o primeiro, menos 2, achei o segundo, menos 1. Atendeu a questão, gabarito letra B. No menor, a ordem é crescente, ok? No maior, a ordem é decrescente. Isso é bem óbvio, mas eu tenho a obrigação de lembrar numa revisão. Agora vamos para uma função de texto, função esquerda ou função direita. Como é que é a sintaxe dessa função, esquerda ou direita? Bom, a função esquerda ela vai pegar uma quantidade determinada de caracteres que você vem especificar. No caso da esquerda, ele pega os primeiros caracteres. Na direita, ele pega os últimos caracteres. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, Renato, é bom que tu vai lembrar meu nome. Esquerda, A1, ponto e vírgula 4. Quando eu der Enter, ele vai pegar os 4 primeiros caracteres. Rena. Se eu colocar igual à direita, A1, ponto e vírgula 4, quando eu der Enter, ele vai pegar os 4 últimos caracteres. E os 4 últimos caracteres. Nato. Ok? Observem só. A célula que ele vai pegar tem que ser o primeiro argumento. Então, A2 tem que ser o primeiro argumento. As sintaxes que eu estou riscando são inválidas, vão dar erro. A2 é o primeiro argumento. 6 é a quantidade de caracteres que ele está pegando. Mas se está terminando com ponto, ele não pode estar pegando os últimos, porque os últimos não têm ponto. Se está terminando com ponto, é que ele está pegando os primeiros caracteres. Aí você vê, não está começando com ponto, mas está terminando com ponto. Então ele está pegando os 6 primeiros. Se ele está pegando os 6 primeiros, ele está usando a função esquerda. Se fosse direita, pegaria os 6 últimos. Beleza? Então, gabarito letra A de alfa. E vamos nessa, vamos desbravando a VUNESP. Vamos embora. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2010 e sua configuração original. Assinale a alternativa em que as duas funções apresentadas irão produzir o mesmo resultado. Continuum de A1 até A5. Continuum conta se for número. A gente tem 5 números, então 5. Agora, conte vazio não existe. Por quê? Vazio é a única função de contagem que se escreve contar. Contar ponto vazio. Não existe conte vazio. Existe conte num, conte valores, conte C, mas vazio é contar. Então, na letra A eu tenho um erro de sintaxe. Na letra C eu tenho um erro de sintaxe. Porque toda vez que vir a função maior ou menor, tem que vir um número indicando a posição. Na letra C ele coloca o maior, mas esquece de colocar qual o maior, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na letra D ele já coloca. Na letra E ele coloca também. Então, as alternativas D e E não têm erro de sintaxe, mas eu quero que você perceba que a A e a C são alternativas impossíveis por eliminação através de erro de sintaxe. Ok? Então vamos lá. A soma de A1 até A5. Gente, ele quer saber duas funções que vão ter o mesmo resultado. Jamais a soma vai ser igual à média. Então, essa eu não preciso nem fazer conta. Vê se você entende o princípio matemático. A soma vai dar x. A média é a soma pela quantidade. Não tem como ser a mesma coisa. A única hipótese onde a soma e a média seria igual é se tudo fosse zero. O que não é o caso. A média vai ser sempre menor do que a soma, porque a média vai ser o quê? A soma dividido pela quantidade. Então a letra B é evidente que está errada. Não são iguais.
Na letra D, ele coloca o quinto maior e o mínimo. O quinto maior e o mínimo. Galera, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 números. O quinto maior é o menor de todos. Então, o gabarito é a letra D. Veja se você consegue perceber. Se eu colocar isso aqui em ordem, se eu quero o maior, vai ser em ordem decrescente. Como é que vai ficar? 98, 61, não. 98, 83, 77, 61 e 25. O quinto maior é o menor de todos. Então, a letra D é igual. A letra D é a resposta. Na letra E, o quinto menor não é igual ao mínimo. O mínimo é o primeiro menor. Para a letra E ser a resposta, aqui tinha que ser 1. É que aí o primeiro menor seria o mínimo. Mas não tem como o quinto menor ser o mínimo. Salvo se os valores fossem todos iguais. Gabarito, então ficou o quê? Letra D de delta. Beleza? Vamos nessa. Agora uma função lógica, função ou. Assinale a alternativa com o resultado a ser apresentado na célula 6 ao se inserir a fórmula ou A1 igual a 0, A2 igual a 20, A3 é menor ou igual a 30 e A4 é menor ou igual a 40. Vamos lá. A1 é igual a 0? Não, A1 é igual a 10. Isso é falso. A2 é igual a 20? Sim, isso é verdadeiro. A função ou, pessoal, ela remete vocês a um conhecimento de raciocínio lógico, que é aquele papo da tabela verdade. Quando eu tenho o conectivo ou, basta que eu tenha um verdadeiro para ele retornar verdadeiro. Então, eu não preciso calcular os outros. Se eu estou usando o ou, basta um verdadeiro para ser o quê? Verdadeiro. E o Excel escreve mesmo verdadeiro na resposta. Por isso, o gabarito é a letra D de delta. Agora, A3 é menor ou igual a 30? Sim. Também é verdadeiro. A4 é menor ou igual a 40? Sim, também é verdadeiro. Se fosse o E é o contrário do OU. No OU, basta um verdadeiro para ser verdadeiro. No E, basta um falso para ser falso. Se essa função fosse E, ela seria falsa por causa do primeiro argumento. Como é que é? No OU, basta um verdadeiro para ser verdadeiro. Já no E, basta um falso para ser falso. Veja, para você ser aprovado na polícia tem várias fases. Você vai ter prova objetiva, é possível que tenha prova oral, é possível que tenha investigação social, curso de formação, é possível que exija carteira de motorista. Isso é um monte de E. Você tem que passar na objetiva, E. Basta você perder um que você está eliminado do certame. Isso é o E. Agora, como é que é o OU? O OU é o contrário, né? É proibido dirigir embriagado ou fazendo uso de substância entorpecente. Basta um verdadeiro para você estar preso, para você perder a sua carteira. Basta estar embriagado ou fazendo uso da substância entorpecente. Se ficar os dois, legal. Né? Mas o ou, basta um verdadeiro para ser verdadeiro. O e, basta um falso para ser falso. É o raciocínio lógico. Toda função e, toda função ou, só pode retornar como resultado verdadeiro ou falso. Então, as alternativas A, B e C, elas já podiam ser descartadas logo de cara. Quando você vira uma função e ou não, o gabarito só pode ser verdadeiro ou falso. Então, as únicas alternativas possíveis são D ou E. Beleza? Nesse caso, o gabarito é letra D de delta. Vamos que vamos. Bora. Próxima. Prefeitura de Araçatuba.
Observe a planilha exibida a seguir, preparada por meio do Excel 2010 e sua configuração padrão. O valor resultante da fórmula conte-se de A1 até B6, ponto e vírgula 5. Veja, se fosse um texto, o critério, precisava estar entre aspas. Mas como é um número, não precisa estar entre aspas. O que ele está fazendo aqui? Conte-se. Qual é a sintaxe do conte-se? Conte-se, intervalo e critério. Conte-se, intervalo e critério. Intervalo de A1 até B6. Vai pegar todos os números. O critério é o quê? Conte-se 5. Então, ele só vai contar se 5. Aí, vamos contar, gente. 6 não. 5. 1. 4 não. 3 não. 2 não. 1 não. 1, 2, 8. 2. Resposta. 2. Tem dois números 5. Eu vou contar se 5. Então, 2. Gabarito, letra A de alfa. Beleza? Vamos para a próxima. Mais uma de Araçatuba. Observe a planilha exibida a seguir, preparada por meio do Excel. Essa já foi. Perdoe-me. Agora sim. Um usuário do programa Excel 2010 e sua configuração padrão está elaborando a planilha da figura a seguir. Legal. Essa daí, pelo menos ela me provoca a lembrá-los de uma função matemática, que é a função mod. O que faz a função mod? Calcula o resto da divisão entre dois números. Então, vamos ver. A2 é igual a 11. Vai ficar 11 mais o resto da divisão entre dois números. Esse ponto e vírgula separa os dois números. Então, eu vou ter o mod, abre parênteses, B2, que é 13, mais A2, que é 11, vezes C2, que é 17. Dividido por B1, que é 3, vezes C1, que é 7. Vai ficar, então, 11 mais o resto. 13 mais 11 vezes 17. Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Né? Sempre eu vou ter que fazer primeiro a multiplicação para depois a soma. Tabuada de 11. Eu vou pegar 1 e o 7 vou somar, vai dar 8. Vou colocar o 8 no meio. Então, 17 vezes 11 dá 187. 13 mais 187. Ponto e vírgula 21. 187, 190, 200. Vai ficar 11 mais o resto de 200 dividido por 21. Agora, 200 dividido por 21 vai dar 9 e vai sobrar 11, não é isso? 9 vezes 20, 180. 9 vezes 1, 189. 21 vezes 9, 189. Agora, o mod é o resto. Então, o resultado vai ficar 11 mais o resto da divisão entre 221, que é 11 também. 22, gabarito letra C de Charlie. Ok? Lembra que o mod é o resto da divisão entre dois números. Quais são os dois números? 200 e 21. Então, você pega 200 e divide por 21. Vai achar 9. 9 é o quociente. Eu não quero o quociente, eu quero o resto. O resto é 11. Eu não posso continuar dividindo, né, gente? Eu tenho que pegar o resto. Eu não posso ter casa decimal. Então, eu não posso continuar a divisão. Aqui eu tenho o quociente como resultado inteiro e o 11 como resto, que é o mod. Beleza. Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Próximo. Vamos embora. No Word 2010, em sua configuração padrão, os recursos de marcadores, numeração e lista de vários níveis são formatação de quê? Agora a gente sai da parte de planilhas eletrônicas, sai do Excel e vai para o Word. Recursos de marcadores. O que são os marcadores? São botõezinhos que trazem umas bolinhas, bullets, para criar listas, né? Numeração e lista de vários níveis. Lista de vários níveis, 1, 1.1,
1.1. Ah, olha aí comigo. Vou mostrar os botõezinhos. Entrando aqui no Word, rapidinho. Legal. Está lá na guia, página inicial, ó, marcadores, numeração e lista de vários níveis. Olha como é que é o botãozinho para eu não precisar desenhar, porque tio Renato não é bom desenhando. São esses 3 botõezinhos. Olha comigo. Beleza? Então, voltando para a questão. Isso tudo é formatação de quê? É formatação de parágrafo. Se vocês observarem, está dentro do grupo parágrafo. Os 3 botões estão dentro do grupo parágrafo. Isso é formatação de parágrafo. Gabarito, letra D. Formatação de fonte seria o quê? Negrito, itálico, sublinhado, cor, tamanho, tipo de letra. Formatação de página, a gente não usa muito esse termo, né? Mas a configuração de página implica em orientação, tamanho do papel. O estilo é um conjunto de formatos. Não é o caso. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Lembrando que está dentro da guia página inicial, que é a guia mais usada no Word, né? 80% do tempo que a gente usa o Word, a gente vai estar na guia página inicial. Agora, vamos para Sorocaba. No Word 2010, para ajudar a desenhar o layout de um texto de um documento, o usuário pode exibir uma representação visual de itens de formatação, tais como caracteres de tabulação, espaço e marcas de parágrafo. Ao acionar o seguinte recurso do grupo parágrafo da guia página inicial, qual o recurso? É um botão que parece com pi, chamado mostrar tudo. Mostrar tudo. Então, o gabarito é o que? Letra B de bravo. É interessante você entender o que são essas marcas de parágrafo que o examinador cita no enunciado, né? Esses caracteres não imprimíveis, ó. Marquei aqui o botãozinho mostrar tudo. Vocês vão observar agora que cada vez que eu teclo um espaço, aparece uma bolinha. Cada vez que eu teclo Enter, aparece um símbolo de pi. Cada vez que eu teclo Tab, aparece uma setinha. O Shift Enter muda de linha sem mudar de parágrafo. É essa setinha curva. É a quebra de linha. Então, existem vários caracteres que são interessantes para a gente. Quando a gente coloca uma tabela, tem um caractere que representa o final da célula. Esse caractere aqui parece o símbolozinho do lanterna verde. Viagem, viagem mesmo. Mas vocês vão anotar aí e vão lembrar. Ó, espaço, tab, enter, quebra de linha. O enter, ele faz o quê? A mudança do parágrafo, né? Ele indica o fim do parágrafo. E qual foi o outro caracterezinho que eu mostrei ali? O da lanterna verde. Ó. É o final da célula em uma tabela. Em uma tabela do Word. Beleza? Gabarito, então, letra B. Esses são os caracteres não imprimíveis mais importantes para a prova. Formatação de fonte também é um assunto bem propenso a aparecer. Vocês vão ter que conhecer esses formatos. O sobrescrito coloca o númerozinho, normalmente eleva alguma coisa, né? Uma potência. Então, o x ao quadrado é o ícone que vai representar o sobrescrito. Já o subscrito tem um íconezinho que é x com 2 embaixo. Lembra que o sobre é em cima, o sub é embaixo. Se eu tenho H2O, o 2 está subscrito. Se eu tenho 2 ao cubo, o cubo está sobrescrito. Então, existe o sobrescrito e existe o subscrito. Taxado é quando eu coloco uma linha no meio da palavra. O botãozinho do taxado vai ser um ABC com um risco no meio. Cuidado que não existe o efeito riscado, o nome é taxado. Entendi. E a questão, ela traz para a gente um efeito chamado versalete. Por quê? Eu preciso que vocês observem que aqui a gente tem uma letra maiúscula no início de cada palavra. E essas letras maiúsculas, elas são preservadas na linha de baixo.
As demais letras, elas estão com a caixa alta. Elas estão com formato de letra maiúscula. Mas se vocês observarem, elas são menores. Olha o A do arcanjo no início e o A do arcanjo no meio. Esse A do início é maiúsculo, esse do meio é minúsculo. Então ele diferencia a maiúscula e a minúscula pelo tamanho, mas coloca todas em caixa alta. A ideia do Versalete é a ideia da caixa alta, que não necessariamente é maiúscula. Eu consigo distinguir a maiúscula e a minúscula, só que todas vão estar com um tipo de letra em caixa alta, que é o tipo de letra maiúscula. Esse efeito, então, é Versalete. Por que não é todo maiúsculo? Se fosse todo maiúsculo, todas as letras ficariam com a mesma altura e eu não conseguiria distinguir a maiúscula da minúscula. Beleza? Então, o gabarito aí é letra E de eco. Vamos para a próxima. Tem o seguinte documento editado no Word de 2010, sua configuração original, com as marcas de parágrafo ativadas. Quando ele coloca as marcas de parágrafo ativadas, é que ele clicou naquele botão Mostrar Tudo. Assinale a alternativa que indica quantos espaços em branco existem antes da palavra fazer na segunda linha. E aí, galera? A palavra fazer, ó, ela está aqui. Se vocês observarem, não há espaços em branco. Não? Não. O que há é o símbolo de tab. A gente não tem espaço em branco aqui. A gente tem dois tabs, duas setinhas. Espaço em branco a gente tem na terceira linha, que são as bolinhas. As bolinhas representam espaços em branco. Então, antes de fazer, não há nenhum espaço. Há dois tabs. E se o examinador perguntasse quantos espaços tem antes da terceira linha? Aí você ia contar a quantidade de bolinhas. Óbvio que não dá para, talvez, eu não conseguiria contar a quantidade de bolinhas. Mas eu sei que não tem 2 nem 4, eu marcaria que tem 10. É porque é notório que não tem uma, nem 2, nem 4. Tem uma porrada de bolinha. Então a porrada de bolinha aqui é 10. Ok? Mas as 10 bolinhas estariam antes de elaborar histórico e não antes de fazer. Então os 10 espaços estão na terceira linha, não na segunda. Na segunda linha a gente tem dois tabs, por isso o gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Bora. Tem-se um documento editado no Word de 2010 sua configuração original. Aí, pessoal, o examinador pegou as marcas de recuo. A gente tem recuo de primeira linha, que é esse recuozinho aqui. Recuo de primeira linha. Você vai observar que ele não andou com recuo de primeira linha. O recuo de primeira linha continua no 0. O que ele fez foi andar da segunda linha em diante. Esse recuo é chamado de recuo. Na verdade, aqui há dois recuos, né? A parte de cima, a parte de baixo é o recuo à esquerda. E a parte de cima é o recuo deslocado. Qual a diferença? Se ele tivesse usado o recuo à esquerda, a primeira linha teria acompanhado. Como ele usou o recuo deslocado, ele clicou nessa partezinha de cima, ele conseguiu deslocar só da segunda linha em diante, deixando a primeira linha parada lá no 0. Esse efeito é muito comum no meio jurídico, em algumas petições e tudo. Eu costumo ver documentos jurídicos com essa formatação. A primeira linha ficou paradona e ele deslocou da segunda linha em diante. É o efeito chamado recuo deslocado, ok? É o recuo chamado recuo deslocado. Ele desloca o texto horizontalmente da segunda linha em diante. O gabarito, então, ficou o quê? Letra A de alfa. Agora, uma questão da Prefeitura de Cananéia. Gente, essa daí com certeza cai em alguma das provas da Polícia Civil de São Paulo. Por quê? Sempre cai. O que eu observo aí? Ó? Vamos ver. A instância está em negrito, itálico, sublinhado e taxado. Aqui tem 4 efeitos. Assinale a alternativa que indica a quantidade de formatações de texto aplicada à palavra instância. Ela está em negrito,
ela está em itálico, porque ela está inclinada para a direita. Ela está sublinhada, porque ela tem uma linha embaixo. E ela está taxada, porque tem uma linha no meio. Então, são 4 efeitos. Professor, e as bolinhas entre as palavras? Isso não é um efeito. Isso são caracteres não imprimíveis. Ok? Esses são as marcas de formatação que não vão sair no texto. Não é uma formatação. São marcas. Caracteres não imprimíveis, marcas de parágrafo, marcas de formatação. O gabarito, então, vai ficar o quê? 4, letra D de delta. Maravilha. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta o nome da guia do Word 2010 e sua configuração padrão, onde se encontram as opções de formatação básicas, como fonte e parágrafo. Qual é a principal guia do Word do Office? É a guia página inicial. Onde se encontra fonte e parágrafo, página inicial, gabarito letra B. É interessante que você, candidato, comece a memorizar o que tem dentro de cada guia. Por exemplo, inserir. O que eu tenho dentro de inserir? Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Decorou? Claro. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Dentro da guia de revisão, ortografia e gramática, traduzir, controle de alterações. Dentro da guia de exibição, régua, zoom, os modos de exibição, que são 5. Né? Layout de impressão, layout da web, estrutura de tópicos, rascunho, modo de leitura. Layout da página. O que eu tenho dentro da guia layout da página? Configurar página. E aí dentro de configurar página eu vou ter quebras, colunas. São 7. Quebras, colunas, margem, orientação, hifenização, números de linha. Já foi. Então, você tem que começar a memorizar o que tem dentro de cada guia. Isso é importante para a vida de concurseiro. Cai em tudo que é prova. Tá bom. Vamos para a próxima. Observe a imagem a seguir que mostra um documento sendo editado por meio do Word e sua configuração padrão. Observe a imagem a seguir que mostra um documento sendo editado por meio do Word 2010 e sua configuração padrão. O alinhamento do único parágrafo do documento, como é que eu sei que só tem um? Por causa do símbolozinho aqui de fim do parágrafo, né? Então, essas 3 linhas estão no mesmo parágrafo. O alinhamento é um alinhamento, pessoal, aqui tá bem retinho, esquerda e direita, então é um alinhamento justificado, ele alinhou entre as margens. Se vocês observarem, o espaço entre as palavras fica grande para que termine certinho e fique bonitinho. Então, o gabarito aí é o quê? Letra D de delta. Se o alinhamento estivesse à esquerda, a margem direita ficaria torta. Provavelmente a margem direita ficaria torta. Não ficaria assim tão espaçado, bonitinho, para que casasse certinho o término da margem direita. Estiloso, pessoal. Se marcar estiloso, nem fala que teve aula comigo, hein? Por quê? Não existe. Não existe estiloso. Não existe estiloso. É justificado. Vou pegar o estagiário depois. Gabarito, letra D de delta. Não tenha dúvida. Letra D. Oh, meu Deus. Vamos para a próxima. A imagem a seguir mostra um trecho de um documento sendo formatado por meio do Word. Na palavra floresta, aplicou-se a formatação itálico e negrito. Negrito itálico, letra D de delta. Cachorrinho está em itálico sublinhado. Samba está em negrito. O Ná está sobrescrito. E a floresta está em negrito itálico. Letra D de delta. Ok? Antes. Depois. Bom, preliminarmente, olhando, eu digo que depois está tudo maiúsculo. O que ele fez? Ele usou um comando para colocar tudo em maiúsculo. Pode ser o botãozinho que tem uma maiúscula e uma minúscula, ou pode ser o Shift F3. Agora, se não tiver a opção de tudo maiúsculo, nesse caso nem dá para pensar no versalete, porque a gente tem a alternância de maiúscula para minúscula. Então não posso pensar em versalete, não está versalete.
certo? Se tivesse versalete, teria que ter uma diferença de tamanho das letras maiúsculas aqui, ó, dessas 3 letras. Então não é o efeito versalete, é maiúsculas e minúsculas. O ícone para maiúsculas e minúsculas é o ícone da letra E. Lembra que a letra C é para diminuir a fonte, a letra D é para aumentar a fonte, a letra A é o espaçamento entre linhas, e a letra B é para limpar formatação. Então o gabarito ficou o quê? Letra E de eco. Vamos para a próxima. O usuário realizou as ações a seguir na ordem indicada a partir de um documento vazio no Word 2010 e sua configuração padrão. O que ele fez? Digitou câmara, deu um espaço, clicou em negrito. O negrito vai ficar valendo para a próxima palavra que ele vir a digitar. Então, vai ficar câmara sem negrito. Já eliminei 2 alternativas. A próxima palavra ficará em negrito. Qual é a palavra? Instância. Instância ficará em negrito. Todas estão. Aí ele dá um espaço e clica em itálico. Beleza. Então, a instância não vai ficar em itálico. A letra E já rodou. E digita Bragança Paulista. O que vai acontecer? Bragança Paulista ficará em negrito e itálico. Por quê? Porque ele não desligou o negrito. Esses botões são de ligar e desligar. Enquanto ele não desligar, vai ficar em negrito e agora vai ficar em negrito e itálico. Então, gabarito é letra C. Como ele primeiro digita para depois clicar no sublinhado, observem que ele vai clicar no sublinhado, mas ele não digita nada depois. Então, o sublinhado não teve efeito no texto. Por isso, o gabarito ficou o quê? Letra C de Charlie. Bem interessante esse tipo de questão, né? Para que a palavra fique sublinhada, ele teria que ter selecionado a palavra. Ou, ao menos, ter colocado o cursor entre 2 caracteres quaisquer da palavra. No início ou no final, não vai ter formatação, beleza? Aquela palavra não vai pegar a formatação se o cursor estiver no início ou no final. Tem que estar entre 2 caracteres quaisquer. Vamos para a próxima. Muita questão de formatação, por isso é um assunto tão previsível na prova. A imagem a seguir mostra um parágrafo sendo editado por meio do Word 2010 e sua configuração padrão. Auxiliar de escritório cerquilho. O auxiliar está sublinhado, o D está subscrito, o escritório está em negrito e o cerquilho está em itálico. Assinale a alternativa que apresenta a formatação usada na palavra cerquilho de acordo com a imagem. Cerquilho está em itálico, gabarito letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Piracicaba! Um usuário do Word 2010 e sua configuração padrão está editando um documento no qual necessita apresentar informações organizadas em forma de tabela. Para criar a tabela com o número necessário de linhas e colunas, o usuário deve utilizar o recurso tabela que pertence à guia Inserir. Inserir vai ter 7 grupos: página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto e símbolo. Então, gabarito é o que? Letra C. Inserir tabela. Ok? Próximo. Considere os softwares em sua configuração padrão para responder à questão. No Word 2010, para fazer o texto aparecer, como se tivesse sido marcado com um marca-texto, o usuário pode utilizar o seguinte recurso do grupo fonte da guia página inicial. Qual vai ser o recurso, pessoal? Marca-texto é chamado realce. Por isso, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. O marca-texto é o realce. Ok? É como se fosse o lumicolor. É a cor de realce. Mostrar tudo, a gente já comentou que é aquele símbolozinho tipo do pi. Cor da fonte seria um A com uma linha embaixo. Sublinhado é um S com uma linha embaixo. Limpar formatação é como se fosse uma borrachinha. Então, gabarito letra C de Charlie. E aí vamos para DAEM. Relatório em negrito, técnico em itálico, dá sublinhado, ou dá subscrito, bomba em negrito e taxado, de sobrescrito e transferência sublinhado. Sabendo que o tamanho da fonte todo o título é o mesmo, a alternativa que correlaciona corretamente 2 palavras da imagem com as respectivas formatações de fonte é, vamos ver,
Relatório está em negrito? Sim. Bomba está sublinhado? Não, bomba está taxado. Linha no meio é taxado. Técnico está inclinado? Sim. O data sobrescrito? Não, data subscrito. Está embaixo. Letra C. Técnico está em itálico? Sim. Gente, na letra B eu ainda falei inclinado. Olha o erro aí, ó. Não é inclinado, é itálico, né, pessoal? Como é que eu vou cometer uma gafe dessa? Perdoe-me, foi um lápis. Tá bom. Bomba está taxado? Bomba está taxado. Transferência está sublinhado? Sim. Transferência não está taxado, transferência está sublinhado. Então, gabarito é o quê? Letra D de delta. O DA está subscrito, sub, e o D está sobrescrito. Então, o gabarito ficou o quê? Letra D de delta. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos embora. Galera, na verdade, com isso, a gente vai fechando as questões propostas para essa aula de revisão pré-véspera de prova aí, né? A prova é domingo que vem, mas eu precisava abordar os assuntos que mais caem em prova, que são planilhas eletrônicas e processadores de texto. Na revisão de véspera presencial, estarei aí em São Paulo, e aí vou fazer um apanhado com os principais pontos de todo o conteúdo programático. Mas eu ressalto, galera, quanto mais perto da prova, não é hora de aprender, é hora de exercitar, é hora de fixar. Façam muitas questões. Aquilo que era importante você já viu. Eu acredito nisso, você estudou. Então, aquilo que é importante, você já trabalhou. Cai dentro das questões, faça o máximo de questões da VUNESP possível. Em relação a planilhas eletrônicas, o assunto é atemporal, pode pegar de qualquer ano aí da VUNESP, o importante é ser da banca. E duvido que você tenha feito todas, é muito difícil, porque há muitas questões. Agora, em relação a processadores de texto, aí, se for o caso, restringe do 2007 em diante, do 2010 em diante. Legal? O Windows pode ficar no Windows 10 mesmo, o filtro, na hora de procurar as questões. A parte de Deep Web, Dark Web, ela é muito conceitual, basta saber o que é. A parte de VoIP também é bem simples, basta conhecer alguns exemplos de programas de VoIP e um pouquinho da infraestrutura, que seria o cabeamento da rede, o conector da rede, que é como apareceu na última prova da Polícia Civil de São Paulo, que cobrou o tema. E vai dar certo, galera. Então, sabadão, fica o convite, né, para que todos que puderem participar da aula de revisão presencial o façam a inscrição o quanto antes. Eu estarei lá e espero um abraço aí de todo mundo. Galera, não deixe de me seguir também nas redes sociais, é @prof.renatodacosta. Beleza? Vamos que vamos. Valeu. Tamo junto. Fui!